dessa história aí da venda do Cebolinha aí que estão falando. Claro que a notícia saiu primeiro pelo João Batista Filho, que não é uma fonte assim, né, muito confiável e tal. Pelo menos eu não considero. A seleção da IB esse ano, e com bom preparo físico, tá na fotografia. Dizem que é um dos jogadores mais disciplinados da IB, informação que eu tenho de dentro do vestiário deles. Bem condicionado, dorme cedo, treina. Atleta de Cristo. Então... O que tu acha dessa notícia aí? Vamos partir do princípio que tá certo. Eu acho que diante dessa pandemia aí não tem... Talvez outros jogadores também vão embora, mas eu já comentei contigo fora aqui do programa, o Grêmio demora muito para efetivar os jovens. E o preço o valor do Cebolinha não é um valor mais alto, porque ele foi ser titular com 22 anos. Tá? 22 anos, hoje, para um mercado vendedor como o mercado sul-americano, 22 anos está praticamente fora de mercado. Tá? A exceção foi o Arthur. O Arthur foi com 21, e esses tempos eu estava vendo uma transmissão espanhola, e os caras disseram que não entendiam como é que o Arthur foi lançado tão tarde. Isso aí não é da gestão atual do Grêmio. Isso é uma cultura do Grêmio e cultura texana que os guris não estão prontos. E acontece isso desde 1960. Eu já contei 400 vezes essa história. Lodge, João Severiano, Alcindo, Everaldo, Anderson da Batalha dos Aflitos, Lucas, Carlos Eduardo, Ronaldinho. O Tinga teve que ir para o Japão, depois foi para o Botafogo com Joel Santana. Os guris do Grêmio sofrem para subir. Sofrem. O Everton foi reserva do Henrique Almeida, do Negueba, do Bobô. Fernandinho. Puxa vida. O Everton jogou a primeira partida do Grêmio em 2014, foi ser titular em 2018. O PP tem 23 anos, de repente vão falando o PP para ir para a Europa, ele vai estar com 5 filhos. Com 23 anos, cara. Mas aí não dá. Então eu acho que o futebol, o Grêmio vai ter que romper essa questão cultural. A penúria financeira, o ano que vem se anuncia o ano como o pior ano de todos os clubes brasileiros. As verbas de televisão vão cair, então o Grêmio vai ter que mudar isso aí. Esse troço da lapidação exagerada vai ter que mudar pela sobrevivência do clube. Mas eu acho que ele vai ser vendido. Tem que ser vendido. Se não for vendido agora, nessa janela, aí ele não vai ser mais vendido. Aí não. Aí com 24 anos que ele está, vai fazer agora dos próximos dias, ele não tem nenhuma chance de ser vendido. Vai virar o novo Luan. É exatamente o que eu ia dizer, vai acontecer com ele o que aconteceu com o Luan. E aí, o que acontece? O jogador acaba se desmotivando, fica numa situação ruim, porque o cara sonha com a Europa, sonha com jogar num grande clube, né? E eu quero te perguntar o seguinte, tu acha que quando saiu o Pedro Rocha, era o momento de lançar ali o Cebolinha, em vez de tentar um cara que já tinha sido fracassado, que é o Fernandinho, que apesar de jogar bem, nunca vai ser ele jogou bem algumas partidas, até foi importante, mas se o Cebolinha tivesse ali, tu acha que ele não teria estourado muito antes do que estourou aí na Copa América? Teria estourado. O Texas produziu um fato raro. Estava lá no Grenal 409, Grêmio 5, Inter 0. Aquele time do Roger, vou elogiar pouco o Roger aqui, senão sou ameaçado de morte.
Então, o time do Roger jogando muito, vou abrir e fechar parênteses. E tu sabe disso. O Roger tem 505 jogos pelo Grêmio, 50 mil títulos, é do Grenal de 5-0, fez um bom campeonato brasileiro em 2015 e tem gente que vibra quando o Roger perde no Bahia. Torcedores do Grêmio, porque não pode amar... É festa no Twitter. Festa no Twitter, sabe por quê? Porque não pode amar Renato e Roger, os dois ao mesmo tempo. Pode, tem a Dona Flor e seus dois maridos, não tem problema nenhum. Dá para torcer pro Roger e pro Renato. Então, fechamos parênteses do Roger. O Roger 5-0 deu. 5-0. No outro domingo estava o Bobô de titular, porque tinha a gritaria dos texanos na sala de redação. Tinha gente na imprensa pedindo e parte da torcida querendo um centroavante. Ali, naquele momento, a gente viu que o Everton ia custar a entrar. Ia custar a entrar. Verdade. Aproveitar esse assunto aí que tu tocou, eu quero te perguntar aí sobre o Cacalo. Todo mundo gosta do Cacalo. Cacalo é um cara que, é um dos poucos aí que defende a gente aí, defende o Grêmio, né? Ele tem uma tradição aí do que ele... Vamos dizer assim, ele é um cara que tá na linha do Santana. Ele bate de frente com a Ive e tal, junto com o Peninha, né? São os dois que tem, mas tem pouco espaço, os dois, né? Mas igual, eles aparecem bem. Mas tu e o Cacalo, vocês têm toda uma história, uma discussão entre vocês, apesar de ser cordial, porque os dois são grandes gremistas, vocês têm vamos dizer, uma discordância aí na questão do centroavante e do Monza e do Aempim e não sei o quê, e vocês fazem brincadeira um com o outro. Como é que é essa história aí? Conta pra gente. A verdade ali... Talvez nós dois cometemos alguns excessos, não... Eu fazia brincadeira, eu acho que a concepção dele de futebol é ruim, ele acha que a minha é ruim, eu não acredito eu não acredito essa obsessão do número 9, o Grêmio ganhou inúmeros campeonatos sem o número 9. Então eu fazia brincadeiras que talvez eu tenha me excedido na brincadeira, ele não gostou da República do Aipim, do Texas, do tempo do futebol do Monza. Admito aqui que possa ter exagerado na brincadeira, e vejo que a resposta, na minha opinião, dele, num programa Sala de Redação, foi totalmente desproporcional, na minha opinião, embora eu admita que eu possa ter exagerado na brincadeira, mas a resposta dele envolveu outras coisas assim que atingiram amigos meus, assim, que não vale nem a pena falar. Tá aí na internet, quem quiser olhar, mas não tem nada contra o Cacalo, procuro nem falar nisso. Foi um episódio que passou, que deu muito ruído na rede social, e eu parei um pouco de brincar com a questão da República do Aipim, porque não foi fácil, foi um episódio que envolveu, assim, muito diz-que-diz-que, e eu posso te dizer que não houve recomposição, certo? Não houve? Não, eu tenho certeza absoluta do que ele pensa a meu respeito, acho, e o que eu penso a respeito dele também está sacramentado, cada um para o seu lado, né? Admiro ele, o gremismo dele, tudo, mas eu acho que, não vou dizer que seja irreversível, mas os juízos de valores que ambos têm são
praticamente irreversíveis. Podia fazer uma média aqui, que as coisas se constroem, só o amor é lindo. Uma vez eu tive uma discussão áspera com um amigo meu, e esse amigo meu, antes de ter um problema de saúde, que agora ele está muito bem, ele disse: Ricardo, nós estamos numa idade que nós não podemos dormir e acordar tendo uma inimizade depois de um longo tempo de amigos. E nós fizemos uma recomposição, caso completamente diferente, que eu nunca tive relações de amizade com o Cacalo. Mas o que ele pensa a meu respeito e o que eu penso a respeito dele, eu acho que dificilmente vai mudar. Ficou um ruído, não dá para ser hipócrita nisso aí. Sim. Ficou um ruído, é evidente que ficou um ruído. Bom, mas vamos tocar a vida. É isso aí. É isso aí. Tocou. Quem tiver interesse de olhar o ruído, procure na internet. Eu nunca mais botei no blog. Foi muito forte. Mas quem sabe um dia aí vocês achem e me mandem. Ué, não tá proibido, né? E o que tu acha dessa boato que também tá rolando aí da contratação do Carlos Sanches, lá do Santos, jogador de 35 anos, que dizem que é um sonho do Grêmio, né? Mas... Eu acho que o Carlos Sanches é um baita de um jogador, mas não dá para botar mais um de 35, não. Aí não tem como. Aí o Grêmio vai ter o Jeromel, vai ter o Michael, vai ter o Kahneman, vai ter o Cortez. Aí só falta resgatar o Léo Moura. Então eu acho não pelo futebol, pela idade. Sim, pelo físico? Pela idade. Ele é um cara que tem vitalidade, tudo, mas 35 anos. Pois é, quanto tempo vai durar? Eu gostaria de ter 35 hoje, mas eu não sou jogador de futebol. Ricardo, e outro assunto que as pessoas estão aí comentando, é um feedback que a gente está tendo aí do nosso podcast aqui, né? As pessoas estão comentando sobre as seleções aí que os meus convidados estão fazendo. E no caso, a tua seleção ela foi muito comentada, porque tu escalou de uma maneira diferente, tu não botou o Renato de técnico, tu não botou o Filipão de técnico, já é bem diferente, tu não botou o Dinho. Então, a tua seleção foi comentada. Eu queria saber se isso aí repercutiu para ti também, se alguém falou contigo, o pessoal do Bronze te xingou, alguma coisa aconteceu. Eu sei que teve ruído aí também, falar em ruído, né? Vamos lá. Primeira questão de técnico. Eu não tive problema nenhum com a questão de técnico. Eu botei o Tele Santana e eu acho que foi o melhor, pelas razões que eu já expus. Recuperou Tarcísio, recuperou Yura, fez uma série de recordes. Não vamos falar mais, Tele. Para mim, o Tele não tive problema nenhum. Agora o Arthur, mas olha só, mas que loucura é o Texas, né? O Arthur, eu recebi reclamações profundas e algumas selvagens. Porque selvagens? Por que tu botaste o Arthur? Eu botei o Arthur porque ele é um baita jogador. Mas tinha que ter botado o Dinho, não, cara. Tu bota o Dinho na tua seleção. O Dinho, eu acho, foi um baita de um jogador que eu tenho divergências de como se trabalhou a carreira dele, a mídia, e até o Grêmio trabalhou nisso aí, de preponderar o lado, vamos dizer, viril dele. O Dinho era um baita de jogador. Mas, como jogador, não dá para comparar com o Arthur. Não. Aí ele me dizendo assim, não. Aí eu cheguei e perguntei para esse gremista do Bronze, que eles discutem armado, né? Já é um perigo. Eles estão armados, estão com chapéu. De barba. E máscara agora, que tu não vê o movimento, não vê o palito na boca dos caras. É uma loucura isso aí. Aí o cara me diz assim, eu pergunto para ele, quem tu acha que é mais jogador de futebol?
o Arthur ou o Dinho? Aí ele me responde,